coisas cada dia piorando. Olha aqui como é a vida, né? Na época de Jesus, os demônios não afrontavam Jesus porque ele sabia que ele era filho de Deus. Mas no mundo atual de hoje, a raça humana afronta a Deus, zomba da palavra de Deus, blasfêmia contra a palavra de Deus, repudia a palavra de Deus, escarnece da palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus, não quer saber da palavra de Deus. Você deu para entender como é que está o ser humano de hoje? E quem afronta e quem faz isso tudo não alcançará a vida eterna do Senhor. A gente vê o que nós estamos vendo hoje, até pessoas que estão doentes, com algum problema físico, doente na cama, não quer entregar a vida ao Senhor, não quer aceitar Cristo. Sabe por quê? Porque, como eu falei anterior, a salvação veio para todos, mas nem todos vão ser salvos. Pode ser seus parentes, pode ser seus familiares, você sendo cristão, mas nem todos vão ser salvos. Espírito Santo, eu não sei nem que hora é essa, estamos pregando desde manhã, eu não quero nem saber, mas nós estamos aqui, Espírito Santo, e eu espero que o Senhor, Espírito Santo, pela minha humildade, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor repreenda todo o mal sobre este bairro. É um bairro que eu gosto muito, há 3 anos estou morando aqui na Bolívia. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor repreenda todo o mal sobre este bairro, que o Senhor venha botar a mão sobre este bairro, que o Senhor venha tocar no coração de muitos deste bairro, para se render ao Senhor, entregar a tua vida para o Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor continue olhando para este bairro da Bolívia, continue dando livramento aos moradores, continue dando livramento aos comerciantes, que o Senhor continue dando oportunidade aos moradores da Bolívia para sempre ouvir a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos nesse exato momento, Espírito Santo. Vem e nos dá a tua segurança, nos guarda, nos protege de todo o mal, Senhor. Porque estamos vivendo um tempos mau, uns tempos ruins, estamos vivendo um tempo de pessoas que não procuram se render a Jesus, mas quer viver na maldade, na crueldade, na mentira, na enganação, né? Mas vamos ler a palavra. Irmão Hilton, ainda há uma solução? Ainda há esperança para os seres humanos. Ainda há esperança para a raça humana. E essa esperança é Jesus Cristo. Você já viu que você está aqui há muito tempo, mas tem pessoas que não gostam de você. Às vezes você faz de tudo para dar um bom dia ou boa tarde para alguém, mas essa pessoa não gosta de você. Então nós aprendemos com o papai o seguinte, que quando alguém não gosta de você, não gosta da tua presença, não gosta de você, a melhor forma que você faz é se afastar e não aparecer ali. Era assim com Jesus. Pessoas que não gostavam de Jesus, pessoas que perseguiam Jesus, mas Jesus aí ia para outros lugares. Quando você é rejeitado, você sai dali e vai para outro lugar. Quando alguém rejeita você, quando as pessoas não querem, às vezes você é teu vizinho ou até teu parente que não gosta de você, não quer ver a tua felicidade, não quer ter a tua vitória. A melhor forma que você faz se chama oração. A oração para você vencer essas perturbações desses demônios, dessas pessoas que vivem endemoniadas, que não gostam de você. Às vezes você está no teu trabalho, no supermercado, mas tem alguém que trabalha com você que não gosta de você. E o que eu devo fazer, irmão Hilton? Só orar. Orar é a melhor arma, se chama oração. E Deus, Ele ouve a oração. Oh, glória. Vamos ler a palavra.
Ele trará tribulações, angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Olha o que Jesus está dizendo. Ele trará tribulação, angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar, para o judeu, em seguida, para o grego. Porém, a glória e honra e paz para todos aqueles que perseveram na prática do bem. Se você vive na prática do bem, Deus ele te ajudará. Mas se você fica na prática do mal, o mal você receberá. Não haverá salvação para a tua vida para quem vive na prática do mal. A palavra de Deus que nós estamos lendo fala sobre Deus, ele julgará todo ser humano. Deus, ele julgará toda a humanidade. Julgará. Porque o ser humano não quer ser transformado, não quer ser mudado. E o texto da palavra diz: porém, a glória e honra e paz era para todo aquele que perseverar na prática do bem. Em primeiro para o judeu e depois para o grego. Porquanto Deus não existe parcialidade em alguma, pois todos os que sem a lei, a paz, meu querido, pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sobre a lei, pela lei serão julgados. É melhor largar o pecado, é melhor você entregar a tua vida ao Senhor, porque ninguém vai escapar da mão dele. E diz assim a palavra: pois todos os que sem lei pecaram sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sobre a lei e pela lei serão julgados, pois o diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei, considerado justo, mas assim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Se você vive na prática e obedece à lei, irmão Hilton, que lei é essa que você está falando? Eu estou falando para a lei do Senhor. Mas hoje as pessoas não querem obedecer à lei. Hoje as pessoas estão andando no adultério, nos roubos, na matança, na enganação, na destruição. As pessoas estão na mentira. As pessoas estão nessas festas diabólicas, essas festas do mundo, essas músicas que vivem enganando muita gente. Amém, meu querido? Amém? Então a gente está vendo cada dia mais os seres humanos piorando. Os seres humanos cada dia pior, porque não muda, não deixa Deus mudar. E a palavra de Deus é essa: Deus, ele julgará todo ser humano que não obedeceu à palavra. Simplesmente ouvem a lei e considerando justo. Mas se os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, toma-se a lei para si mesmo, e muitos, embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho da sua própria consciência e os seus pensamentos. Quando o ser humano obedece a Deus, dá tudo certo. O que eu aprendo nesse texto fala o seguinte: que quando nós obedecemos a Deus, dá tudo certo. Mas quando o ser humano não obedece a Deus, vive uma vida regaladamente
praticando o que desagrada a Deus. Deus não tem como operar na vida de um ser humano se o ser humano não quer. Você não está entendendo. Deus, ele só pode mudar a vida do ser humano quando o ser humano dá lugar a Deus. Aí muitos dizem assim: eu sou de Deus, não faço mal a ninguém, não prejudico ninguém, não vivo enganando ninguém. Meu querido, bondade é maravilhoso. Deus se alegra quando você é uma pessoa honesta, sincera, é uma pessoa íntegra. Mas isso não é a garantia de salvação. A garantia de salvação é o ser humano entregar a vida para Jesus. Porque bondade, honestidade, sinceridade, não vive enganando ninguém. Isso é maravilhoso, mas não é a garantia de salvação. A garantia de salvação é o ser humano entregar a vida para Jesus para ter vida eterna. Olha o que aqui diz a palavra. E o testemunho da sua própria consciência e os seus pensamentos, e algumas vezes acusando em outros momentos e servindo por defesa. E todos esses fatos serão observados na humildade e no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo. Eu aprendo nesse texto que ele sabe de tudo que você faz aqui nesta terra, seja de bom ou de ruim. Jesus, ele sabe de tudo que você faz. Amém, Jeca? Bom te ver, meu querido. Graças a Deus você está aí andando. Graças ao meu bom Jesus Cristo. O texto que nós estamos lendo, terminando de ler, fala que os seres humanos, infelizmente, não obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer obedecer a Ele. Não obedece às leis do Senhor. Não procura mudar. Não procura entregar. É por isso que vem as consequências. Por isso que vem as tribulações, vem os problemas, vem as confusões, vem as brigas, vem as matanças, vem as enganações do diabo. Porque as pessoas não procuram se render os mandamentos do Senhor. Oh glória! Oh glória! E para finalizar o texto, diz assim: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia de que Deus julgar os segredos do homem por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. O que eu aprendo nesse texto é que ele está vendo tudo que você está fazendo. Há um livro no reino dos céus, um livro que Deus, ele escreve tudo que você está fazendo aqui na terra, seja de bom ou de ruim. Amém, bênção? Está entendendo, não? A palavra de Deus diz que o nosso Criador, ele está escrevendo tudo que você faz aqui na terra. Você pode fazer coisas escondidas, debaixo do pano, pode enganar, mas ele sabe o que você está fazendo. Ele só está tendo a misericórdia, dando a oportunidade a você do que você está fazendo. Ele está dando a oportunidade a você para largar mentira e enganação. A gente vê crianças mentindo, enganando. A gente vê crianças aprendendo o que não presta nessa internet do diabo. Crianças que ficam com o celular na mão, aprendendo o que não presta. E o pior, crianças que não obedecem, não respeitam o mais velho. Deus ele se entristece. Deus ele se entristece com crianças rebeldes, com crianças que ficam fazendo coisas que desagradam a Deus. Crianças que não obedecem o mais velho, desrespeitam os mais velhos. Ele te ama também, filho. A gente fica parado pensando nisso aí. Falei aqui agora no instante, o João falou, igual a eu. Só Jesus para ter misericórdia.
Então, irmão, a gente está vendo cada dia as coisas piorando, cada dia mais. A gente está vendo os pais não dando exemplo e dando mau exemplo para as crianças. É pai e mãe xingando dentro de casa, é falando ousadia dentro de casa, e as crianças vão aprendendo com isso aí. Triste é as crianças que ficam aprendendo o que não presta dos pais e da mãe. Quando você ensina as coisas de Deus, dá tudo certo. Mas quando os pais ensinam o que não presta para os filhos, as crianças só vão aprender o que não presta. Só vai aprender o que não presta. A gente está vendo crianças, adolescentes, meninas, aprendendo o que não presta. Essa internet, se você que é pai e mãe não vigiar o que o seu filho está fazendo, as crianças vão estar aprendendo o que não presta. A gente vê uma criança de 14 anos, mata a mãe, mata o pai e mata seu irmão de 3 anos, porque a internet, ele conheceu uma menina de 14 anos, e a menina disse para ele: olha, mata tua mãe, teu pai, teu irmão, que aí eu quero ficar com você. Você está vendo como é que está o diabo na terra? O diabo está enganando muita gente. E o diabo está destruindo muita família, porque os pais não estão vigiando. A corrupção está pior. Nós devemos estar em vigilância. O que é que os nossos filhos estão fazendo? Vocês têm que estar em vigilância. O que é que o seu filho está fazendo na internet? Tem que estar em vigilância. Porque se a gente não tiver em vigilância, o inimigo, quando ele entra dentro da casa, o inimigo, quando entra dentro da casa, é para destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida, e vida com abundância. É tão bom, suave é quando o ser humano se rendesse a Jesus Cristo. Se o ser humano entregasse a vida a Deus. Sabe o que é que nós estamos vendo? É cada dia mais o ser humano se destruindo. É triste isso, né? E Deus não quer que o ser humano se destrua. Deus não quer que o ser humano se destrua. Deus quer que o ser humano seja vitorioso, seja salvo. E o que é mais triste irmão, aí que a gente está vendo que os seres humanos não querem ser salvos. É lamentável isso. A gente vê que no mundo espiritual, a gente vê, o próprio Jesus fala sobre as almas das pessoas que estão lá gritando, pedindo para sair. Mas Deus não vai poder tirar ninguém de lá do tormento. Se os jovens pudessem ouvir a palavra, é tão bom. A gente está vendo, Jesus falou sobre um lugar de tormento. Lázaro foi levado pelos anjos. E o rico foi para um lugar de tormento. Irmão Hilton, as almas das pessoas vão para onde depois que morrem? Vai esperar o dia do julgamento do Senhor. Se quando o ser humano entrega a vida a Deus, aí alcança a vida eterna. Mas quando o ser humano não entrega a vida ao Senhor, a alma e o espírito dessa pessoa vai esperar o dia do julgamento, por não ter entregado a vida para Jesus Cristo. Hoje no Brasil, as pessoas estão desacreditando da palavra. Hoje no Brasil, as pessoas estão não querendo ouvir a palavra. Hoje no Brasil, a gente está vendo as pessoas hoje que não dão ouvido à palavra do Senhor. E o que é mais triste são os jovens que estão morrendo sem salvação. Você sabia que Jesus, ele quer que os jovens tenham a vida eterna, mas o jovem não quer a vida eterna. Não se engane, porque todo mundo sabe que se morrer sem Cristo
não alcançará a vida eterna. Até aqui o meu Senhor mandou dizer. Já lemos as palavras, já cantamos o hino. E agora vamos descansar. Porque amanhã só pertence ao Senhor. Eu vi uma cena tão triste no jornal da Band. Uma cena muito triste. Os policiais estavam de fuzil e ele mandou que um morador de rua descesse de um pé de árvore. Esse morador de rua desceu do pé de árvore, botaram ele em uma parede da ponte. E ali, esse morador começou a chorar. Esse morador de rua começou a chorar. E ali, um policial desligou a câmera e deu 3 tiros de fuzil em um morador de rua. E aquele homem chorou tanto para não matar ele. Você já viu que até na polícia tem corruptos? Até na polícia tem corruptos. E aquele jovem de 27 anos chorou e implorou a ele para não tirar a vida dele. Aí eu fico parado pensando, né? Que as pessoas não procuram buscar a Deus. Amém, meu querido? Entregar a vida ao Senhor. Não procura se arrepender dos seus pecados. E o que mais entristece a Deus é quando o ser humano morre sem entregar a vida para Ele. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não tem prazer, olha bem, Deus, Ele não tem prazer na morte do ser humano. Ele quer que o ser humano seja salvo, irmão. Você não está entendendo, não? Deus não tem prazer na morte do ser humano. Ele quer que o ser humano seja salvo. Mas para ser salvo, você tem que entregar a tua vida para Ele. Eita glória! Ei, Jesus maravilhoso e poderoso e eterno. Vamos, porque o tempo não nos espera.